Fala pessoal, fala Mongaguá, fala você do Brasil e do mundo ligado aqui no Voltando à Base. Mais uma vez um programa imperdível. E eu vou direto hoje ao ponto. Somos apenas um número. E aí, você concorda com isso? Veja só, taxa de conversão, resultado, engajamento, o que o seu time entrega, retenção, likes, compartilhamento, faz sentido para você? Essas são as frases ou os termos utilizados hoje nas mídias sociais, enfim. E parece que é o que todo mundo busca, estar engajado, atrás de resultado, atrás de número. As pessoas querem número, querem acontecer. E eu quero convidar você a uma reflexão profunda hoje sobre em relação ao que nós devemos nos engajar, ou enfim, os objetivos da vida, as coisas que estão acontecendo no país hoje, né? Tanta coisa acontecendo aí, o judiciário pegando fogo, retaliações dos Estados Unidos, enfim, muita coisa conectada e com certeza eu sei que nós vamos hoje aqui abordar assuntos muito importantes como esse e que a gente possa refletir sobre isso e voltar à base, colocar a bola no chão e organizar os pensamentos, ok, pessoal? Então, a gente já vai começando aqui, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like aqui, compartilha, deixa o seu comentário, participe. Outra coisa também, a nossa página lá no perfil do Instagram, né, o @PR Marcos Fracácio. A gente percebe que praticamente 80% das pessoas elas entram no perfil, elas veem os vídeos, elas participam, elas assistem os vídeos, mas não curtem ou às vezes até não seguem lá no canal. Então, se você puder, faça isso, compartilhe aí o perfil com outras pessoas e vamos buscar aí o tal do engajamento. Vamos buscar aí o número, né, o resultado. E é sobre isso, é sobre essa temática que a gente vai tratar nos dias de hoje. Então, esses termos que a gente falou aqui, usado, né, hoje no marketing digital, usado nas mídias sociais, enfim, nós tínhamos aí as grandes mídias, como televisões e rádios, onde o acesso era restrito, né, era muito difícil de você ter acesso, de você poder aparecer em algum meio de comunicação. Hoje, com o advento da tecnologia, enfim, da internet, dos smartphones, hoje a gente pode, né, qualquer cidadão pode pegar o teu celular e fazer um vídeo, fazer uma postagem e ali, com intenção ou com objetivo esse ou não, né, de simplesmente compartilhar algum tipo de pensamento, alguma coisa que vá contribuir ou acrescentar a vida de outros, ou até mesmo por uma massagem, né, no ego, um mover egoísta ali de ter um like, uma curtida, alguma coisa ali que faça um carinho no seu ego. Enfim, fato é que hoje todo mundo tem acesso aí às redes sociais e também é um instrumento de disputa, né, hoje no âmbito judiciário aí de tentar proibir, coibir, regular, censurar, enfim, ajustar, definir a utilização das redes e plataformas. Mas o que eu estou falando sobre isso? Nós estamos tratando que hoje todo mundo quer o seu espaço ao sol da internet, né? Todo mundo hoje tem a possibilidade. Hoje, um plano de internet diferente do que era nos anos 2000, aí, quando você se conectava à internet com aqueles sons ali da linha de escada, do dial, enfim, era uma questão totalmente diferente, era demorado e conectava e caía, enfim, hoje todo mundo tem essa possibilidade, todo mundo tem a disposição, né, de si, aparelhos aí com qualidade, com câmeras com qualidade, enfim, temos tecnologia para estar aí as redes sociais e buscando números, né? Buscando espaço, buscando números, buscando resultado. E todo mundo que faz esperando algum resultado, né? Dificilmente a gente vai encontrar alguém que, tipo, eu vou postar aqui e vai ficar aqui. Para quê? Então, por questões de ego ou não, né? Ou de egoísmo ou de altruísmo, de fato alguém espera que os seus pensamentos sejam aí compartilhados e que pessoas possam ver, pessoas possam assistir. E isso é fantástico, né? Porque traz aí uma certa igualdade, né? Ou capacidade de todos aí poderem utilizar essas redes. E o que as pessoas muito buscam hoje na internet, outros oferecem, né, são as promessas tentadoras, por exemplo, de ganhos, resultados incríveis, quer dizer, espera de fato conhecer ou ter alguma coisa, ter algum resultado, né? Outros ainda, olha, tem um nicho aqui inexplorado, então eu vou te ensinar. Outros que vendem vendem um curso para vender. Fato é
que todo mundo busca o lugar ao sol e todo mundo busca atingir algum objetivo, atingir alguma coisa. E essa premissa, esse ponto inicial que eu quero colocar para acrescentar sobre o assunto que nós vamos tratar hoje, de sermos um número ou não. Essas coisas têm movido o mundo. E a pergunta é, o que tem movido você, né? O seu coração é movido pelo quê? Né? Por aparecer, por estar à disposição, por estar em evidência, por ter likes. E aí, o tema que nós hoje não passamos de um número, somos apenas um número, que tem tudo a ver com isso, onde nós nos tornamos escravos das redes sociais e buscamos números, buscamos resultados, as pessoas buscam resultado. Como eu disse, por altruísmo ou egoísmo, elas buscam resultado. E eu quero trazer o resultado de uma pesquisa aqui, que eu abordei por cima no programa que nós fizemos aqui na semana retrasada, com o meu querido pastor César Cavalcante. A gente trouxe um tema aqui importante, eu quero abordar com um pouco mais de profundidade esse tema, ou esses números, que a gente trouxe aqui, né, do Instituto Barna Group, que 64% dos cristãos nunca levaram alguém à fé em Jesus. Isso é o que diz a pesquisa. Então, o que a gente está tentando olhar aqui nesse programa hoje aqui? A gente gasta uma energia danada, a gente gasta dados, a gente compra celular, a gente compra equipamento, a gente investe tempo, né? As pessoas montam estúdio, outros se deslocam até ele, enfim. Todos aí que estão envolvidos na internet, existem um trabalho mínimo de envolvimento, de investimento, no mínimo de tempo, para fazer com que o seu conteúdo alcance algum resultado, que alcance pessoas, né, e que possa aí afetar a vida de alguém de alguma forma. E fato é que apenas um número, 64% de cristãos nunca, absolutamente nunca levaram ninguém à fé em Cristo. Então, quando a gente faz uma relação aqui, é isso que eu quero tratar nesse programa, quando a gente faz uma relação de a gente gasta energia, a gente se empenha, a gente se envolve, a gente grava, a gente paga internet, a gente compra câmera e com o objetivo de afetar a vida de alguém. Só que essa pesquisa me trouxe assim, um ponto bastante interessante, por quê? Porque as pessoas não têm este mesmo envolvimento quando o assunto é apresentar Cristo, ou falar de Cristo, ou levar as pessoas a Cristo. E sobre esse panorama é que eu quero hoje dividir com você, porque como pode, né, 64% de pessoas que se autodenominam cristãos ou evangélicos não terem se empenhado da mesma forma como supostamente se empenham, ou que podem se empenhar para outras atividades, quaisquer que sejam na sua vida, não tenham pensado em utilizar a sua própria vida, suas redes sociais, o seu trabalho, enfim, o seu tempo, o seu dinheiro, a sua disposição, para levar outros, conduzir outros, afetar outros, impactar outros com o cristianismo. E por que eu pergunto isso? Por que a gente está tratando disso? Porque Jesus ele foi bem claro, ele foi bem enfático. Lá em Mateus 28, do 18 ao 20, ele diz o seguinte: então aproximou-se Jesus deles e disse, dos discípulos: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecerem tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E aí, a gente vê que Jesus deu uma ordem para aqueles que se convertiam, para aqueles que se achegavam a Cristo, e quando o próprio Cristo, e aqui é interessante porque vai abrir também um espaço para uma discussão de que esta ordem de Cristo, se ela é para todo mundo, se ela não é, se ela está no imperativo, para quem é, para quem não é, como opera isso. E o fato é que a ordem é dada, é simples, objetiva e orientativa. Então, assim, Jesus traz uma incumbência a todo aquele que é cristão. Então, quando a gente entende, né, a premissa disso, deveria trazer dentro dos nossos corações algum outro tipo de pensamento, de sentimento. E o que a gente entende aqui, né? Jesus ele fala assim, olha, façam isso, né? Porque eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E outra pergunta aqui, né? Bom, primeiro, a gente está fazendo? Não sei. 64% segundo a pesquisa, não. Outro ponto aqui interessante. Tô brigando aqui com o microfone hoje, mas vai dar certo. Tá caindo.
Outro ponto interessante aqui que eu quero tratar, né? Jesus disse assim: olha, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Então, beleza. Se ele vai estar até o fim dos tempos, até quando vale a ordem, né? Até o fim dos tempos. E aí, de novo, a gente já fez aqui vários programas para tratar sobre Apocalipse, sobre nova ordem mundial, sobre os acontecimentos políticos que estão ocorrendo. E eu queria convidar você para fazer, até depois, se você tiver um tempinho aí, o doutor Davi Marcolan Aragão. Dá uma olhada no que ele explica a respeito dos desdobramentos das sanções que estão sendo impostas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, que se não forem acatadas, respeitadas, quais as consequências que isso pode gerar para o Brasil. E aí, olha, a gente vê uma situação bastante, assim, um tanto quanto delicada como nunca vimos outrora, né? Então a gente sabe que o problema é importante, mas eu tenho dito aqui também há muito tempo que a questão política, o problema, né, não se limita a este contra aquele, a direita contra a esquerda, né, um político versus outro, né? O problema está muito além disso. E a cada dia que passa, realmente aqui o meu microfone, mas vamos lá, vai dar certo. Eu vou deixar ele paradinho aqui, que eu acho que agora vai. A cada dia que passa, o que a gente vê? Um agravamento, né, das situações onde você deve acompanhar a política, você deve ter informações, e aqui, independente do seu viés político, da sua ideologia, fato é que as consequências que virão, elas são catastróficas. E aqui eu não estou dando uma aqui de profeta do caos e tudo mais. Mas a questão é, a gente sabe que o fim do mundo para aqueles que creem, e aqueles que não creem está tudo certo, mas aqueles que sabem, e eu digo isso de uma elite global, né, eu chamo aqui, né, os donos do mundo, eles sabem da vinda, da volta de Cristo, como já tratamos aqui exaustivamente. Eu não vou gastar mais tempo, você pode procurar aqui, tem uma lista de programas onde a gente trata desses assuntos. Mas fato é que há um número enorme, mais de 60% de pessoas envolvidas no cristianismo que não se importam em produzir algo no cristianismo ou levar alguém até Cristo. E isso confronta diretamente com uma ordem de Jesus para que nós pudéssemos fazer isso. E um outro ponto também que eu quero levantar aqui, eu não estou aqui dizendo que é certo, que é errado, que você deve ou não fazer, eu estou trazendo dados, eu estou trazendo números, porque nós somos apenas mais um número, como é o tema do programa, que além dos 64% das pessoas que nunca levou ninguém a Cristo, tem um outro problema. Quase 2/3 dos cristãos que frequentam regularmente os cultos, cantam hinos, fazem orações, leem as escrituras, nunca estiveram diretamente envolvidos na transformação espiritual de outra pessoa. Então, quer dizer, parece que a pessoa ela chega a um ponto ali de conhecer ou ouvir sobre Jesus, alguém falou para ela, a palavra chegou para ela, o cristianismo chegou para ela de alguma forma, e aí também aqui tem uma outra discussão que o pessoal, né, diz assim, não, mas eu vou pregar Jesus com o meu estilo de vida. É verdade também. Eu vou pregar Jesus no meu trabalho porque eu sou uma pessoa boa. Também é verdade. Só que também existem outras pessoas boas igual a você e que não conhecem Cristo. Então só um comportamento de pessoa boa, né, não vai trazer o resultado. E tanto que a base do cristianismo é a palavra, é o que está escrito, né? Quer dizer, é o que está registrado, é o texto. Paulo fala isso, o Novo Testamento inteiro fala isso, o próprio Cristo fala isso. Ele fala, olha, examinai as minhas escrituras, porque são elas que de mim testificam, né? Examinai as escrituras. Então a gente vê que há um ponto de apoio muito forte e coerente, né? Que sustenta o cristianismo, que é a palavra. Onde o próprio Cristo vai dizer lá em João, né, ou João vai dizer sobre Cristo que ele era a palavra e ele era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo se fez Deus e habitou conosco. E obviamente que a gente precisa aqui de tempo para entender isso, porque envolve uma questão de vários, vários argumentos de uma vida judaica, ali do aspecto judaico, para poder entender o que Jesus estava falando, né? Mas fato é que ele disse ali para os ouvintes daquele momento que o Cristo era a palavra, o verbo que coloca as coisas em ordem, que dá ordem ao caos, que organiza o universo, enfim.
E João tratava dizendo, olha, é o Cristo que a gente viu, é esse que a gente andou com ele. Este é o Cristo que organiza tudo, né? E os gregos entendem o que ele estava dizendo, entendiam, né? Os judeus entendiam o que ele estava dizendo e a questão é, está escrito, né? E o próprio Cristo, quando vai ali na batalha com Satanás, sendo tentado no deserto, Satanás traz palavra e Jesus responde com palavra. Então, a questão comportamental, ela é importante? Sim, ela é importante, porém, não minimiza, né, a responsabilidade da pregação. O apóstolo Paulo vai dizer também lá em Romanos 5, ele fala assim, olha, a mim foi dada esta graça de poder anunciar, né, aos gentios ou aqueles não judeus, aqueles que não conhecem sobre Deus, a mim foi dada uma graça de poder falar sobre isso. Então, a gente vê que o exercício da atividade oral, né, apoiado na literatura, apoiado na escrita, esse é o processo fundamental. Então, a gente precisa, na verdade, tratar de Cristo segundo as Escrituras. E a gente, minha equipe técnica está trazendo um café e nós vamos receber com muito carinho aqui a equipe. A Bia, muito obrigado, Bia, Deus abençoe. Vamos tomar um café aqui, que sempre é bom fazer um programa acompanhado de café, muito bom. E, para não perdermos aqui o fio da meada, né, o que a gente está tratando? Então, quando Jesus diz, olha, vão, né? É interessante porque ele diz assim, olha, façam discípulos, pode ser através do exercício da vida comum, e você dá exemplo. Aí ele fala, batize-os em nome do Espírito Santo. Então não é só eu convencer, né, adeptos ou simpatizantes à causa. Mas é fazer um trabalho que vai trazer o conhecimento claro de quem é a pessoa de Cristo, vai gerar batismo e, por fim, Jesus diz, ensine-os a obedecer a tudo quanto eu ordenei. E onde está aquilo que Cristo ordenou, senão nas Escrituras? Então, o que a gente precisa é fazer um exercício e entender, pera, temos uma ordem explícita de Cristo aqui, que ela pode ser, enfim, alguns, né, trazem um outro pensamento, uma acomodação, né, para poder talvez não trazer para si a responsabilidade, mas fato é que a responsabilidade tem sido deixada, né, ao longo do caminho por muitos cristãos, segundo a pesquisa. Então, quer dizer, 2/3 daqueles que praticam a religião em si, né, o evangelho ou o cristianismo como religião, eles não estão ou nunca estiveram, na verdade, envolvidos com a conversão ou a transformação de outra pessoa. Isso revela o quê? Isso não revela um distanciamento entre a prática religiosa e o chamado cristão, porque o chamado cristão é para que a gente faça discípulo. Então a gente percebe aqui que há uma distância, quer queiramos ou não, há uma distância entre eu ser alguém que frequenta uma igreja com alguém que serve a Cristo com a vida a fim de gerar outros cristãos. E nós falamos aqui no programa da semana passada algo fantástico sobre a missão da igreja e a missão individual. Então, individualmente, eu tenho um propósito de falar do Evangelho de Cristo. Coletivamente, a igreja tem uma outra função. Vale a pena você dar uma olhada também aqui na quarta-feira passada, foi fantástico, às 19 horas. Procura aqui no canal que você vai encontrar. Então, o que a gente está tratando aqui? Se aquilo tudo, né, faz pleno sentido, dá certo, é aquilo que é o caminho, e a gente tem esse texto, e a gente tem uma pesquisa, tem alguma coisa que está errada. Ou é o texto, ou é a pesquisa. Ou é o praticante, o número que somos. Seremos contabilizados ou entre os 64% ou entre o restante, que de fato aí, me perdoem, com que de fato as pessoas trabalham para o cristianismo, para Cristo de uma forma efetiva, uma forma real, uma forma sustentável. E mais preocupante ainda segundo aqui a pesquisa, né, tratando-se de números, somos apenas um número, mais preocupante ainda devido à pesquisa, ela mostra que apenas 19% dessas pessoas que vão à igreja, que praticam religião, apenas 19% delas afirmam se sentir pessoalmente a responsabilidade ou responsáveis por compartilhar a fé. Então, olha só que interessante, qual o dado que nós estamos trazendo aqui? As pessoas envolvidas, engajadas, destemidas, comprometidas em compartilhar conteúdo, nem que seja o mais simples, nem que seja um meme,
mas as pessoas estão, de certa forma, a grande maioria delas, né, hoje, envolvidas em compartilhar algum tipo de conteúdo, elas querem compartilhar. E aí eu quero agora estreitar essa conversa e chamar o cristão, ou pelo menos aquele que é praticante da religião cristã, praticante da religião, não um cristão genuíno, mas o praticante da religião, somos apenas um número. E você é um número de qual pesquisa? Você está dentro de qual parâmetro aqui? Será que nós fazemos parte daqueles 64% que não está preocupado em levar ninguém compartilhar nada? Porque, segundo a pesquisa, 19% diz que não se sente responsável em nada por compartilhar a sua fé ou o cristianismo. Então, quer dizer, é um contraponto aqui, um paradoxo interessante, porque no mesmo instante em que o mundo está fervendo pelo compartilhamento, pelo like, por compartilhar algo que eu faço, quantas pessoas você já não viu por aí tomando café? Eu não sei se vocês já viram, mas já aconteceu comigo. Você está num lugar, num restaurante, algum lugar comendo, enfim. E aí vem às vezes um casal, né? Geralmente a mulher pede para olhar, olha aqui, amor. Aí olha, dá aquele sorriso. Quando acaba a foto, já volta para postagem ali. Um negócio extremamente mecânico, porque as pessoas querem postar até mesmo uma realidade que não é verdade. Quer dizer, uma alegria virtual. Então, quer dizer, as relações estão desgastadas, a família está desgastada, os lares estão destruídos, as pessoas não estão preocupadas com o cristianismo, esfriaram em relação à palavra e ao mandamento de Cristo, inclusive deturpando em alguns momentos, dizendo que não é bem assim, quando a pesquisa mostra que só 19% olha e fala assim, não, eu tenho responsabilidade nisso. Só 19% olha e fala assim, não, eu vou compartilhar sobre Jesus. E aí, volta a pontuar aqui, tem alguma coisa errada. Se Jesus nos chamou e disse, olha, vão, preguem o evangelho, falem de mim, batizem no meu nome e ensine-os sobre o que eu estou falando. Então a gente percebe claramente que Jesus tem um intuito e um objetivo de as pessoas compartilharem. E para ensinar, é impossível que você ensine alguém sem conviver com ela, nem que seja 20 minutos, meia hora por dia, uma hora. A gente ainda não conseguiu aprender, né, por osmose, sei lá, enfim, você precisa ter uma fonte do conhecimento. Então a gente percebe aqui claramente que, obviamente, para que você possa gerar um discípulo como Cristo ordenou que o fizéssemos, vai tempo, né? Vai, inclusive, a utilização de recursos. E aí o que eu estou chamando a atenção é por que a gente se preocupa tanto em dividir conteúdo, compartilhar conteúdo, que muitas vezes, eu não estou aqui qualificando, né, ou tipificando aqui, ou trazendo aqui adjetivos ou não para o seu conteúdo, mas quantas pessoas hoje, inclusive os que estão na igreja, né, não estão preocupados, por exemplo, já fizemos um programa aqui de gente que está na igreja, ok? Estou dizendo. Pessoas que estão muito mais preocupadas em compartilhar sobre o time que torce lá na empresa do que o Cristo que... Eu não vou dizer o Cristo que serve, né? Mas ao Jesus que diz que serve. Então, quer dizer, há um paradoxo enorme porque as pessoas estão dispostas a dividir o conteúdo, a dividir informações, e que muitas vezes não são aquelas. E aí, qual é a desculpa, né? Não, isso não é para mim, não é bem assim, ou não é essa aí, porque eu fico vendo a internet, ela é formidável, porque traz exatamente isso, né? Você vê a mentalidade de outras pessoas. Então, pessoas falam assim, não, lavando louça eu estou servindo a Deus, limpando a casa eu estou servindo a Deus. E não que não seja, não que você não esteja fazendo algo de qualidade, de excelência, né? Só que a gente, quando olha para a vida dos apóstolos, tipo, a gente não vê nenhum profeta do Antigo Testamento, por exemplo, morrer porque estava lavando a louça, ser perseguido porque estava limpando a casa. Né? Ou nem no Novo Testamento a gente também não vê nenhum cristão sendo perseguido porque estava tomando banho, porque estava jantando. Mas eles eram perseguidos porque se declaravam cristãos, porque falavam, porque havia a atitude, né? Porque se pronunciavam, porque resistiam, porque falavam, porque atuavam. Então a gente vê que há uma distância muito grande do que de fato é a igreja de Cristo e Cristo explicando e ensinando aos discípulos para o que vemos hoje. E é sobre isso que eu estou chamando a sua atenção para que você possa pensar. Ah, mas por quê? Porque as pessoas não estão se dando conta do que está acontecendo. Hoje, por exemplo, eu conversava com meu amigo Ricardo Felício, a gente tratava de alguns pontos interessantes aí sobre os últimos acontecimentos no país. E o que ninguém vê com essas atitudes, tanto do governo atual, do atual presidente, quanto do ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto
do presidente dos Estados Unidos, ou o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, o que vocês não estão vendo? Né? O que as pessoas não estão vendo? Ou o que estão vendo? Quer dizer, os desdobramentos são catastróficos, como eu comentei. Eu assisti um vídeo ontem desse doutor Davi Aragão falando sobre os desdobramentos. Olha, se eles endurecerem, né, o posicionamento em relação aos cumprimentos aí das sanções colocadas ao ministro, um dos desdobramentos é que pode alcançar, por exemplo, a cadeia de distribuição de remédios, porque o Brasil depende de 95%, né, de insumos para a medicina. Então, quer dizer, cirurgias vão parar de ser feitas, pessoas vão morrer de diabetes, enfim, não terá mais remédio na farmácia. É um negócio assim que tem uma proporção enorme, né? E eu não sei se o pessoal daqui está disposto a ceder. Porque parece que a intenção, e já falei isso aqui também, já comentei aqui do Alan dos Santos, né? O negócio não é político contra político, é bem contra o mal, é espiritual o negócio. O mundo vai caminhar para o fim dele, né? Cristo, ele explicou, ele falou sobre o Apocalipse. Ele falou sobre o fim dos tempos. Então, o que a gente está vendo, né? A gente está vendo que o cenário, cada vez mais, ele avança para a implantação daquilo que é chamado da Agenda Global 2020-2030, onde a nova ordem mundial, que eles já não fazem mais questão de dizer que é mentira ou que é teoria da conspiração, né? Grandes líderes do mundo já assumem abertamente sobre a necessidade de uma nova ordem mundial. E para ter uma nova ordem mundial, eu já comentei aqui de falas, por exemplo, né, do PIX, criado pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, na época ainda do presidente Bolsonaro. Ele falou, não, o Brasil saiu na frente, tem o PIX, e esse PIX ele vai unir com um PIX que é global, e a intenção deles, eu já comentei aqui também, né, o próprio Elon Musk fala, não, a gente vai ter que ter um sistema financeiro global para dar uma bolsa auxílio global. Então ninguém tá vendo isso, ninguém tá percebendo isso. Então quer dizer, há uma intenção clara em destruir a economia do Brasil? Claro que existe, né? E aí não é por causa do Bolsonaro, por causa do Lula, ou por causa de quem quer que seja, é por conta de que os planos de Deus continuarão, eles acontecerão, assim como Deus previu, disse, confirmou, afirmou, explicou, assim como Jesus declarou, assim vai acontecer. E aí, qual é o desespero, né? O desespero é que a gente está vendo isso acontecer, a gente está vendo a Lei Magnitsky indo para uma escalada sem precedentes. Aliás, já é sem precedente porque nunca aconteceu antes na história, né, com um brasileiro. E a gente vê, neste momento também de dificuldade, de causa, eu estava agora vindo para cá, ouvindo no rádio, uma rádio de notícias famosa de São Paulo, né, e o seu locutor, entrevistador, fazia ali uma entrevista com uma professora ali da USP, tratando de questões internacionais, e ele falou assim, olha, a gente tem novidades, não são mais diárias que a gente tem capítulos novos da história, né? A cada hora você tem uma notícia nova, e é verdade, né? E enquanto isso você tá torcendo pro seu time, você tá comendo um morango do amor, você tá tão preocupado com as coisas fúteis, vendo um meme, é uma preocupação tão grande com a banalidade da vida, que o apóstolo Paulo fala que são inutilidades da vida, e parou de olhar para o que precisa olhar, para entender o que está acontecendo. Eu já disse aqui, os grandes líderes, os donos do mundo, eles sabem o que está acontecendo, eles sabem para onde estão caminhando, e eles continuam o seu plano a todo vapor, não vai parar por causa de nada. Né, eles vão continuar. Vemos aí também os aproveitadores aparecerem, né, os pastores aí, os apóstolos, os profetas dos últimos tempos, que chegam aqui na internet agora e dizem, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, vai acontecer algo terrível. Você jura que vai acontecer algo terrível? O senhor não leu a Bíblia? A Bíblia fala de algo terrível. A Bíblia traz um apocalipse que é catastrófico, isso não é para colocar medo, né? Já li também aqui, já tratei aqui que o apocalipse é para alertar aqueles que creem em Cristo sobre as coisas as quais virão acontecer. Então o apocalipse escrito não é para causar pânico na sociedade. Pânico deveria estar quem não conhece a Cristo. E aí é disso que eu estou falando. Então quer dizer, quando você olha para o cenário nacional, quando você olha para dentro das igrejas evangélicas,
né? A gente olha as igrejas evangélicas, os caras, e qualquer igreja, liga a rádio, eu não sei se é só eu que estou vendo isso, mas e eu não estou dizendo que não existam bons crentes, pessoas genuínas no evangelho, existem, lógico que existem, e muitos. Mas a grande maioria, se você ligar sua rádio agora aí, eles vão estar falando do quê? Da vitória, do filho das drogas, de comprar um carro novo, de Deus dar a vitória, de dar uma cura. Então, quer dizer, de uma campanha, do culto da vitória. E é tipo meio que generalizado a coisa. Então, enquanto os cristãos genuínos receberam uma incumbência clara, objetiva e direta de Jesus em pregar o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar as pessoas, a gente vê um número exorbitante de falsos pastores, de falsos mestres, de falsos crentes e de religiosos que estão lá agora. É óbvio, se estão cheio de vontade do olho, cheio de vontade daquilo que vê, a necessidade daquilo que enxerga, de querer se dar bem, e aí vão na internet e querem se dar bem. Quantas pessoas não estão vendendo curso e vendem curso um atrás do outro para o outro que quer se dar bem também, como ele. Então um se dá bem em determinado assunto, o outro vem, aí ele se deu bem, fala, vou vender para o outro ganhar dinheiro também, aí ele vende para o outro, aí ele fica rico. E aí o outro que quer a riqueza do outro fala, poxa, isso aqui é legal, eu vou fazer também. E quanto àquilo que deveria ser preocupante, aquilo que deveria ser fundamental, a gente não está se preocupando. Então, quer dizer, qual a pergunta que fica aqui, né? A pergunta é assim, ó, qual é o tema do nosso programa hoje? Somos apenas um número. E aí a brincadeira que eu quero fazer, o jogo de palavras é uma brincadeira, mas é sério. A brincadeira é a seguinte, que número você é? Você é um número que vai estar junto àquele grupo que falou de Cristo, ensinou sobre Cristo, batizou e que fez aquilo que Jesus mandou? Você vai ser do grupo dos 19% que se preocupam em fazer este trabalho? Você vai estar entre os 64% que acham que não tem responsabilidade nenhuma em fazer a coisa acontecer? Quer dizer, qual que é o teu ponto de vista? Qual é o teu posicionamento? Fazendo uma autoavaliação, onde é que você estaria nessa coluna? Porque fato é que você pode concordar, não concordar, crer ou não crer. A pesquisa está tratando sobre algumas igrejas. E dentre essas igrejas pesquisadas, nós temos pessoas que frequentam as igrejas. Então talvez se você hoje não é um frequentador de igreja, tá tudo bem. Mas pense no assunto. Se você é um frequentador de igreja, tá tudo mal, dependendo da coluna que você vai estar, porque você vai estar, eu vou estar. Ou eu estou na coluna dos 19 que se importam, ou eu estou naquele grupo que Jesus formou, ou nós estamos nos 64% ou nos 2/3 que não está nem aí com nada. Esse é o ponto. Então, quando Jesus comissionou seus seguidores com um chamado claro e universal, ele disse, vão e façam discípulos de todas as nações. E não vão e guardem para si a fé e tá tudo bem, uma vez que você aceitou, ótimo. Descansa em mim que o resto, cada um dê sorte de encontrar alguém que fale de Jesus. Eu comento sempre nas minhas palestras nas igrejas sobre o evangelho chegou até nós de alguma forma, porque alguém falou, alguém pegou a Bíblia, alguém ensinou, alguém explicou. E a minha pergunta é, o que levou a essa mudança? Por que nós deixamos de ser os discípulos de Jesus para guardar a fé? O que começou a mudar? É o clima? É a cultura? É a situação? É a conformidade da internet, o conforto? O que está acontecendo com a gente, quanto cristãos? Né? Que número eu represento nessa lista? Qual é o meu posicionamento? E eu quero trazer duas frases aqui que até mesmo aqueles que rebatem o que eu estou dizendo ou não concordam desta forma, embora o texto é claro, é objetivo, enfim. Nós temos dois aí pastores muito conhecidos aí que atuaram na Reforma Protestante e tudo mais, que um deles disse o seguinte, dá-me alma se não morro. John Knox falou isso e expressando uma necessidade profunda de levar e compartilhar o Evangelho de Cristo. E uma outra frase que eu também gosto bastante e eu considero importante também dentro do ambiente cristão é uma frase que Charles Spurgeon disse, que ele diz o seguinte, todo cristão é um missionário ou é um impostor. E eu falo sempre isso, eu dizia essa frase até sem conhecê-la, o cristão ou ele é alguém que gera resultado no reino,
ou ele é uma farsa. Então, se alguém que vai à igreja só para se beneficiar, vai à igreja só para ser abençoado, vai à igreja só para individualmente crescer, sem utilizar este crescimento para o outro, né? Na verdade, não é um cristão, porque ou o cristão ele é um missionário, quer dizer, ele vai fazer discípulo, ou ele é uma farsa. Então, você vê que a ideia também não é só minha, né? Pessoas importantes do evangelho pensam isso também. E aí a questão é, alguém vai explicar aqui, né? Ah, não, mas ele não era, essa frase não tem um tom de acusação, mas um tom de reflexão. Ótimo, vamos refletir sobre o assunto. Vamos refletir. O que que Jesus diz de maneira clara, objetiva e direta, né? Vão, façam discípulos, batizem e ensinem. Eu não vejo como que eu posso estar, né, como muitos defendem aí, não, eu vou ter, vamos chamar aqui de o evangelho passivo, né? Então, tipo, só sou um cara legal. Eu tenho amigos que são extraordinários, não professam uma fé em Cristo e são pessoas excelentes, pessoas extraordinárias, fantásticas, pessoas boas. Isso não vai fazer com que eu vá viver a religião delas. E ao contrário também é verdade. Então, ser bom deveria ser um DNA, né? Ser bom é que nem aquele negócio, achou um dinheiro, devolveu, achou uma carteira, devolveu. Nossa, olha que nível de honestidade. Pô, isso era o básico, o mínimo do esperado do ser humano. O problema é que ele tem um caráter corrompido, e hoje ainda mais do que nunca, e se nós compararmos aí, né, a vida dos nossos pais, dos nossos avós, a vida era outra. Nós passamos aí por uma enxurrada de engenharia social pelas grandes mídias, pelas TVs, né, os grandes canais de televisão, pelas rádios. Eu me lembro que quando a gente ouvia, às vezes, uma música de duplo sentido já era um escândalo, né? Se ouvir um sertanejo de duplo sentido era um escândalo. E hoje, o que você ouve por aí nos carros passando? Se minha mãe estiver perto, se ela tiver uma outra pessoa perto, a gente já se sente constrangido. E isso não é um falso moralismo. É porque te perdeu a noção mesmo da ética moral, da educação, do respeito, dos limites. E o que é isso? Resultado de uma engenharia social. Por quê? Porque querem destruir a família. Por quê? Porque querem separar o povo. Por quê? Porque com o povo fragmentado é muito mais fácil de você manobrá-lo. Então a gente acabou não percebendo porque a gente foi sendo submetido a uma cultura podre, a uma cultura baixa, a uma cultura zero, que destituiu o respeito, a educação, os bons costumes dos pais para com os filhos. Tem uma frase aí que roda na internet bem interessante que diz que pais analfabetos geraram filhos educados. Hoje, filhos educados geram filhos analfabetos. Analfabeto não, né? Mal educados, vamos dizer assim. E essa é a realidade que nós estamos vivendo. Então, o que é que nós estamos tratando aqui hoje, né? Qual é o panorama que nós estamos inseridos? E aí, o meu convite para você hoje aqui, no Voltando à Base, é voltar à base dentro desses fatores e argumentos que a gente apresentou hoje aqui. Os números existem, os números são reais, estão aí na estatística. E nós somos apenas um número. E a pergunta é, em que grupo o seu número está encaixado? Fica aqui o meu convite para você refletir. Porque hoje nós temos ainda, e digo isso dentro vamos chamar do mundo cristão, né? Nós temos ferramentas importantes que não tínhamos antigamente. Antes era o boca a boca naquilo que estava escrito. Hoje nós temos a teologia, nós temos os cursos. Eu nunca vi tanto curso de teologia na minha vida, tanta faculdade de teologia, tanto teólogo se formando na minha vida e tão pouca qualidade de crente, tão pouca qualidade de cristão, tão pouco compartilhamento do evangelho genuíno, tão pouco compartilhamento do cristianismo. Temos a internet, nós temos os meios. O que aconteceu com a gente? Então eu quero convidar você neste programa aqui, hoje, a voltar à base, a refletir sobre os dados que nós trouxemos aqui, fazer uma autoanálise e talvez mudar o lugar onde nós estamos, mudar o número, entender qual é o número ou que número seremos dentro desta estatística. Seremos os 19? Vamos aumentar os 19? Vamos diminuir os 64 e aumentar os 19? Esse é o convite, por isso que eu quero convidar você a voltar à base. Então, assista novamente esse programa, passe ele novamente, entenda, compreenda,
frequentar uma igreja evangélica não significa que você seja um cristão genuíno. Vai muito além disso. Não se acomode, não se acovarde, não descanse. Tem muito mais para ser feito. Tem muito mais. E eu quero caminhar aqui para algumas conclusões interessantes ali no livro de João, que ele fala o seguinte, olha, sobre Jesus. João diz assim, João 8, verso 24. Eu disse a vocês que vocês morrerão por seus pecados, Jesus falando. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Olha o que Jesus diz. Vocês morrerão em seus pecados, se vocês não entenderem quem eu sou. Ou entenderem que eu sou, que é uma expressão que os judeus também entendiam muito bem, referia-se, eu fazia ali uma referência direta a Deus. Esses judeus perguntaram, quem é você? E Jesus respondeu, eu sou exatamente quem eu tenho dito que sou o tempo todo. Então, quer dizer, Jesus ele não está se escondendo de ninguém, ele se mostra, ele se apresenta de maneira clara e objetiva. E ainda na mesma conversa, ele vai dizer o seguinte, Jesus, porque o povo diz, lógico que nós queremos Deus, somos de Deus, e Deus é conosco, Deus é nosso Pai, e porque Deus é pai de Abraão e tal, enfim, trazendo ali argumentos e fatos ali religiosos. E Jesus dá um cala-boca muito fascinante aqui, extraordinário, para esse povo religioso, dizendo para ele o seguinte, olha, se Deus fosse o pai de vocês mesmo, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora eu estou aqui. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? E Jesus responde, porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Então, eu fico vendo uma conversa dessa aqui, eu não me lembro, nos meus 47 anos de idade, nenhum pastor pregar esse texto ou perguntar isso na igreja. Não que não tenham feito, obviamente, eu não estou em todas as igrejas, em todos os lugares ao mesmo tempo, mas as que eu frequentei durante quase 50 anos, não me lembro de ter visto ninguém fazendo a pregação sobre esse texto, ou alguém perguntando sobre isso. Onde Jesus coloca as pessoas diante delas mesmas, com um espelho dizendo, olha, vocês estão falando que vocês são de Deus, se vocês fossem de Deus, vocês me amariam. Se vocês me amassem, vocês me obedeceriam. E se me obedeceriam, vocês fariam o que eu estou dizendo. E eu estou dizendo para fazer discípulo. E Jesus fala assim, por que o que eu estou falando para vocês não é claro? Eu vou dizer por quê. Porque vocês são incapazes de me ouvir. Então o que acontece? O cristianismo ele é muito mais profundo, direto e penetrante do que qualquer filosofia religiosa que nós tenhamos ouvido qualquer dia em nossa vida. Agora, se isso aqui não der um estalo na sua cabeça, não virar a chave, peraí, quem falou isso? Jesus falou isso. Jesus pega um grupo de pessoas que se autodenominavam de Deus, tudo bem que tem todo um contexto lá religioso, e aí Jesus pega assim, e eles dizem, não, mas nós somos filho de Deus e tal. E Jesus fala, peraí, que vocês são filho de Deus, coisa nenhuma. Porque se vocês fossem, vocês me amariam. Porque eu vim de Deus, eu tô aqui e vocês não estão entendendo. E por que vocês não estão entendendo? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês rejeitam, vocês não querem ouvir o que eu digo. Então esse é o problema. Quer dizer, a gente acaba esquecendo ou não se importando com aquilo que Jesus diz. Em meio ao caos, em meio a um cenário que estamos agora vivendo extremamente apocalíptico, né? E aí o meu convite para você é esse. E para finalizar, Jesus diz assim, olha, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Ou seja, se a gente entender o que está escrito aqui, a gente precisa ouvir. Se a gente vai ouvir o que a gente ou escutou aqui, vai ouvir e aplicar em nossa vida, isso vai gerar um resultado direto. A gente vai gerar discípulos, a gente vai batizar em nome de Jesus e a gente vai ensinar sobre Cristo. Passou disso, você é só um impostor, eu sou só um impostor, uma fraude. Não existe cristianismo de prosperidade financeira, não existe cristianismo de cura, libertação. E por incrível que pareça, é o estandarte da maioria das igrejas evangélicas. O evangelho que existe é o evangelho de Cristo. Este evangelho genuíno, direto, objetivo. E não me venha com aquela questão de interpretação, não tem outra interpretação. O texto aqui é objetivo e é claro demais. Além do mais, interpretação significa entendimento e não opinião. Então, a gente precisa parar de dar opinião sobre o texto e entender de fato o que o texto está dizendo, como Jesus fez aqui. Ficar dizendo que é de Deus não resolve nada. Vocês falam que é de Deus? Se vocês fossem de Deus, vocês me amariam. Quer dizer, quem é que ama a Cristo a ponto de querer estar com ele o tempo todo, de querer ouvir a ideia dele, de ouvir a palavra dele, de guardar em si a palavra dele e de fazer outros discípulos de Cristo? Quantos querem?
Então, muito mais do que aquilo que falamos, a gente tem um resultado da nossa própria vida com aquilo que vivemos. Então fica aqui o meu convite para que você possa, mais uma vez, refletir sobre o assunto e voltar à base urgentemente. A gente precisa ser o cristão da igreja primitiva. A gente precisa ser o cristão do evangelho primitivo, do evangelho genuíno, do cristianismo e não da religião, não do evangelicalismo, não do evangeliquismo, não de toda essa história religiosa, não da pesquisa dos 64%, não dos 2/3, mas a gente precisa retomar o caminho, estar no caminho e engrossar aquele grupo de apenas 19% de pessoas que estão interessadas em fazer alguma coisa por Cristo. A gente precisa, como disse o apóstolo Pedro, assim, olha, vivam uma vida santa e piedosa, aguardando a vinda de Cristo e apressando a sua volta. Quer apressar a vinda de Cristo? Fale de Jesus. E para me acompanhar e ter mais este conteúdo, segue o nosso perfil no Instagram, o @prmarcosfracácio. Se inscreva lá no canal, passe a seguir, compartilhe, mande a sua pergunta, interaja. E vai ser um prazer responder e compartilhar com você e interagir com você também. Então fica aqui, esse é o recado de hoje do Voltando à Base. Somos apenas um número. E que número você é? Quer compartilhar? Compartilhar memes, compartilhar coisas que talvez tenham menos interesse? Compartilhe de Cristo. Use a sua vida para aquilo que realmente vale a pena. Ok, pessoal? Então fica aqui o meu forte abraço a todos vocês. E na próxima quarta-feira estaremos de volta, se Jesus não voltar. E até lá, se Deus quiser. Um abraço e já fui.